Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou iniciando no dia de hoje uma série de vídeos sobre um projeto que eu fiz recentemente, que é um projeto de uma fornalha para secador de grãos. Esse projeto, por ser um tanto quanto avançado, ele exigiu bastante conhecimento e bastante recursos do Revit. Então, ele é um projeto um pouco inusitado para se criar com Revit. Foi um ótimo elemento de estudo também, onde eu consegui aplicar então diversos recursos que muitas vezes a gente aprende no Revit e não são utilizados no dia a dia. Então eu vou compartilhar alguns desses recursos com vocês. Então esse projeto ele exigiu bastante, especialmente na parte de criação de famílias, porque não é apenas a questão da modelagem. A gente tinha aqui que quantificar alguns elementos, então sempre tem que ter uma preocupação de como construir essas famílias de forma que elas apareçam na melhor forma nas tabelas. Na dica de hoje, eu vou falar sobre a base desse projeto. Então, uma laje que a gente tem embaixo ali não tem muito a ver com a criação de famílias em si, mas também eu tive que adotar alguns recursos para que eu conseguisse colocar nas tabelas e também documentar de forma adequada. Então, eu sempre comento que os três principais pilares do Revit, em termos de por que eu devo construir alguma coisa em Revit ou como eu devo construir alguma coisa em Revit, são especialmente documentação, quantificação e também para compatibilizar o nosso projeto. Então, esse eu considero os três principais motivos da gente construir alguma coisa no Revit. Por exemplo, se eu for fazer a ferragem de uma viga de concreto. Por que eu vou fazer isso? Porque o Revit ele não calcula essa ferragem. Então, muitas vezes eu já vou construir essa ferragem num outro software que já calcula ela e já vou obter ela em outro lugar. Então, por que motivo eu construiria dentro do Revit uma ferragem? Ou para quantificar essa ferragem. Acho que esse não é o principal, porque a gente pode quantificar no próprio programa de origem, muitas vezes. Eu posso documentar, ou seja, eu quero apresentar esse projeto de forma integral, ou seja, todo ele dentro do Revit, quero centralizar dentro do Revit esse projeto de ferragem também. Ou então para compatibilizar, para ver se alguma tubulação, duto de ar-condicionado, alguma coisa assim está passando e está dando conflito com essa ferragem. Então esses são os principais motivos para a gente construir alguma coisa no Revit. E é em cima disso que eu vou basear então essas dicas que eu adotei nesse projeto aqui. Bom, qual é o problema aqui, na verdade, dessa laje que eu comentei da base aqui, né? Bom, então essa base ela tinha que ser uma laje de concreto que ela tivesse alguns vazios. Eu estou deletando aqui alguns elementos. Então, ela tinha que ter um espaço vazado para que a gente preenchesse com blocos cerâmicos. Então, a parte interna dessa fornalha tinha que ser com blocos cerâmicos, até pela questão da temperatura. Então, como construir essa laje com esses vazios que a gente está vendo aqui? Então, na verdade, existem várias formas de fazer isso. Eu separei algumas delas e vou comentar o que eu acabei adotando e por que eu acabei adotando. Até separei num outro arquivo aqui alguns modelos para a gente poder entender. Então, uma forma que eu já descartei logo de cara foi a modelagem no local. Então, a gente sempre evita utilizar esse item. Eu percebo que muitas vezes o pessoal acaba adotando isso sem nenhum filtro, né? Acaba adotando demais nos projetos. E sempre são itens que não são muito bons para o projeto. Sempre considerando aquilo que eu comentei, quantificar, documentar de forma adequada. Muitas vezes, se a gente for copiar, ele vai ficando pesado dentro do projeto. Então, aqui eu separei basicamente três. Eu descartei a modelagem in place. Até porque ele não me dá a área, por exemplo, eu quero saber a área da laje. Eu não consigo, com modelagem in place, saber a área desse elemento, porque o Revit não sabe qual dos lados eu considerei como área, né? Então, se eu pegar uma área de material, ele vai pegar como se fosse uma área de pintura em todo esse elemento. Então, também não consigo. Já é um complicador para obter áreas, por exemplo. Volume, ele até aceita de forma razoável quando a gente utiliza esses elementos, mas ainda assim, sempre que puder evitar modelagem in place, a gente evita. Bom, eu separei aqui algumas formas possíveis de fazer, coloquei esses itens em cores distintas para a gente entender. Então, nesse caso aqui, era uma laje de 25 centímetros no total, e esse rebaixo aqui tinha que ter 5 centímetros. Então, uma parte onde teria 20 e o restante aqui teria 25. Bom, eu vou separar esses itens aqui, pode ser aqui com modificar, vamos explodir esses elementos para a gente entender
Então, algumas formas de construir. Eu poderia fazer uma laje toda com 20 centímetros e em cima dela uma outra laje com 5 centímetros. Na composição eu obteria o que eu queria. Uma outra solução seria fazer essa laje vazada e preencher, então, uma laje de 25 com buracos até o fundo e preencher, então, essa laje aqui. Vamos deslocar aqui também. Preencher aqui dentro, então, com 20 centímetros, ficaria os 5 centímetros logo acima. Em termos de volume, de projetos, de representação gráfica, qualquer uma dessas formas atenderia o que eu preciso. Aqui o que pegou foi a questão da documentação. Então eu queria que isso tudo fosse uma única laje, para que quando a gente selecionasse essa laje, eu pudesse colocar aqui a marca dela. Então normalmente a marca a gente usa para identificar, por exemplo, L01, laje 01. Isso aqui eu consigo colocar na tabela, consigo demonstrar na tabela esse laje 01, esse L01, e também puxar algum identificador em planta que mostre que essa é a laje 01. Então o principal aqui, eu queria que ela ficasse uma laje só. Então como é que eu fiz? Eu construí toda essa laje com 25 e utilizei a modelagem place, aquela que eu acabei de recomendar que não era para utilizar, eu utilizei a modelagem place apenas para fazer os vazios. Então, se eu editar no local, eu vou perceber que eu tenho aqui vazios, que estão cortando essa laje. Se eu deletar esse elemento, a laje ela fica totalmente preenchida. Aqui, dependendo da situação, eu poderia ter ido além, ao invés de fazer um modelo no local, criar uma família de vazio de forma retangular e inserir. Como eram apenas 3 itens, eu optei por fazer no local mesmo. Mas aí eu percebo que eu não estou fazendo o meu elemento com modelagem no local, estou apenas fazendo um buraco nele, ou seja, esse elemento eu vou ter ele de forma íntegra. Se, por exemplo, no projeto eu quiser utilizar uma tag de categoria ou uma tag de multicategoria, eu vou conseguir, então, em qualquer lugar que eu pegar essa laje, demonstrar que ela é a laje 1. Da mesma forma, se eu for observar em tabelas, eu vou ter, então, o volume daquela laje única sem ter que fazer gambiarra de, por exemplo, colocar a mesma marca em mais de um elemento. Isso é um item que o Revit ele não recomenda muito. Ou seja, sempre que eu tentar colocar a mesma marca em 2 elementos, ele vai me dar um aviso. Ele até aceita, mas não é o ideal. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas. A gente vai estar trazendo novas dicas nos próximos dias. Então, um abraço.